Fala galera do canal, Breno Moura aqui, gente, mais um vídeo. E hoje é um vídeo diferente porque a gente vai fazer o primeiro vídeo do quadro Esquadrão Sobrenatural. Isso aí, nesse quadro a gente vai contar histórias que aconteceram e que as pessoas mandam pra gente. A gente vai contar um pouco de como foi a história e também vamos mostrar, fazer a simulação para mostrar pra vocês como deve ter acontecido. Então, presta atenção que a gente vai falar sobre a história, contar a história, narrar a história, comentar sobre a história e ainda vamos mostrar para vocês simulação de como aconteceu, a ação realmente de como os fatos ocorreram. Então, gente, não perde nada porque essa história tá cabulosa agora. Isso mesmo. É a história de quem, Arthur? Do menino Lucas. A história do menino Lucas é uma história pesada, né, É cara? pesado. Pesado. O que tu acha, câmera? Esse eu acho que é uma história que tem muitos detalhes que foram deixados passar. E a gente pode explorar bem esses detalhes, viu? Anderson, o que tu acha? Anderson sabe da história? Eu acho uma boa, uma ótima ideia contar sobre a história dele aqui. Vai ser muito massa, velho. E aí, Venâncio? Eu acho que... Eu não gosto muito dessa história não, mas né, quer contar. Tu tem medo, né? É, eu não gosto muito não. É porque ele tem medo. Não ele traz tem boa medo. lembrança nessa história. Não traz muita boa lembrança não. Então vamos embora, eu vou contar, tem tópicos aqui da história, porque a história é bem longa. Primeiro, a história começou porque o menino Lucas, ele tinha uma deficiência no rosto, uma deformação na face, deformação óssea. E quando ele era bebê, ele foi deixado na frente de uma casa e pela sua mãe biológica, que provavelmente abandonou ele por causa da falta de beleza que ele tinha devido Queria, né? a deficiência que ele tinha. Então os pais, as pessoas que moravam naquela casa, abriram a porta e viram que aquela criança estava lá e adotaram o filho. Só que nessa casa morava um casal e um filho deles e esse filho adotivo que eles acharam na porta de casa. Então eram quatro pessoas. Aí o que acontece? O filho biológico era uma criança também, os dois cresceram juntos, tinham praticamente a mesma idade. Então, quando tiveram, assim, seus 8 anos, que tudo começou. Toda a briga começou da família. E como foi que começou? Porque o menino Lucas, por causa dessa deficiência, ele sofria bullying na escola, ele sofria bullying em locais públicos, sofria bullying dentro de casa também, por causa do seu irmão, que praticava bullying com ele. E ele ficava muito mal, porque o pai dele também praticava bullying com ele. Porque quando ele ia reclamar com o pai, dizendo: pai, o meu irmão tá fazendo bullying comigo, tá me chamando de tal e tal coisa, o pai, em vez de defender o filho, o filho adotivo, ele defendia o filho biológico, porque ele também não gostava do filho adotivo. Então ele sofria bullying fora de casa e dentro de casa das pessoas que deviam proteger ele, mas só atacavam ele. E Arthur, o que tu acha? É bem pesado, né? A pessoa dentro de casa tá passando por isso. Tu é doido sofrer bullying logo dentro de casa, dá mais logo para os familiares. E o pior é que esse é só o começo da história. A história piora muito mais, né, Anderson? Como Anderson já sabe da história que foi contada. Isso aí é só A ponta do iceberg, né? o estopim para um negócio acontecer. É só o gatilho. E já que ele sofria muito bullying, ele sofria de ansiedade, de depressão. E muitas vezes ele ficava chorando dentro do quarto, trancado. Ele chorava noites, dias e noites chorando. Enquanto seus pais não entendiam o porquê ele chorava. Acho que não dava a mínima, né? Porque eles não estavam nem aí. Por isso que eles não queriam saber porque ele estava chorando, mas estava na cara que o choro era um pedido de socorro por causa do que os pais e a sociedade faziam com ele. Então, devido a tudo isso que aconteceu, o menino Lucas, ele teve um sentimento de revolta. E após ficar muito bravo, porque não foi coisa... aconteceu uma vez e passou, não. Isso era diariamente, ele sofria esse tipo de bullying. As pessoas debochavam dele e menosprezavam ele. Então ele, em um momento de raiva, esperou todo mundo dormir e foi para a despensa e ficou procurando alguma coisa que pudesse ajudar a acabar com esse sofrimento dele. Então ele procurou, vasculhou bastante a despensa até que ele finalmente achou uma lâmina de corte que seu pai usava para caça. O pai dele usava para caça. Então ele pegou aquilo e se armou com aquilo. Então depois disso ele foi pro quarto dos seus pais, enquanto seus pais dormiam, e acabou tirando a vida dos seus pais. E
como se não bastasse, ele saiu do quarto, enfurecido, do quarto dos pais, bravo e ao mesmo tempo triste, e foi até o quarto do seu irmão. E fez a mesma coisa que fez com seus pais. Tirou a vida do seu irmão. E saindo do quarto do irmão, ainda bravo, triste e enfurecido, ele entrou no seu próprio quarto. E enquanto gritava, ele passava a lâmina nos pulsos. Quando de repente, nada mais se escutou. E ficou um silêncio. E foi aí que o Lucas deu cabo da sua própria vida e acabou com o sofrimento que ele tanto tinha. E isso foi uma forma dele tentar escapar do sofrimento dele, né? Porque dá pra entender que ele realmente sofreu muito. Sim, esse foi o jeito que eu acho que ele achou, né? Pra resolver os problemas dele. E o pior, Arthur, é que depois que aconteceu isso, você acha que acabou? Não. A casa onde eles moravam ficou assombrada pelo espírito do menino Lucas, pois todo mundo que morava lá na casa, ele assombravam as pessoas, e quanto mais as pessoas tentavam expulsar ele ou aprisionar ele, selar o espírito dele em algum cômodo, mais bravo ele ficava, porque ele, quando era vivo, ele não gostava de que as pessoas rejeitavam ele, expulsavam ele dos cantos, e nem que isolassem ele em algum lugar, prendendo, selando, como fizeram com o espírito. Então, quanto mais você prendia ele, ou tentava expulsar ele, com mais raiva ele ficava. Então, a vida da família foi as primeiras vidas que ele tirou enquanto vivo, mas depois de morto houve várias outras. É uma história que a gente entende o porquê o menino Lucas fez isso. Tipo, teve um motivo, não foi um motivo que nada justifica, ele não deveria ter feito isso, porque, enfim, mas ele teve um motivo. E essa é a história do menino Lucas. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham mais histórias legais, coloque aqui nos comentários que a gente vai estar contando a história que você colocar aqui, sobre alguma lenda, alguma assombração, fantasma, qualquer coisa a gente vai estar contando aqui, porque esse é o papel do quadro Esquadrão Sobrenatural, que é contar histórias para vocês de terror que aconteceram, fatos verídicos e fatos ilusórios. Pode ser histórias que talvez não aconteceram, mas também pode ser histórias reais, como essa do menino Lucas. Então, gente, já dá o like, comenta aqui a próxima história que você quer ver aqui, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e tamo junto.